Fala pessoal, aqui é o Rafa. Hoje eu vou dar uma dica bem interessante sobre representação de janela alta aqui no Revit. Mas como assim? Não basta a gente colocar a janela na parede, ela já vai aparecer bonitinha quando a gente colocar ela acima do plano de corte? Bom, não é bem assim. Para mostrar o que eu estou falando, eu vou colocar aqui uma parede. Vou desenhar aqui uma parede desse tipo básico mesmo. E vou carregar uma família de janela para inserir nessa parede. Então eu vou vir aqui em janela, arquitetura, janela, carregar família. Aqui nessa pasta Brasil eu vou pegar uma subpasta aqui de janela. Específico do Brasil. E pegar essa aqui, janela Maxiar, ABNT. Aliás, essa daqui, janela Maxiar, um painel. E vou clicar em abrir. Agora ela está carregada no projeto e eu vou inserir nessa parede que eu acabei de desenhar. Está aqui. Essa janela ela está com o peitoril de 65. Se ela ficar no peitoril convencional de 1 metro, ela vai continuar com essa representação porque o plano de corte está passando por ela. Mas uma vez que eu coloco ela acima de 1,5 m, olha o que vai acontecer. Para os padrões daqui do Brasil, fica meio estranho, porque nós estamos acostumados a representar uma janela alta com as linhas pontilhadas, né? A gente coloca ela nas linhas pontilhadas, porque como ela não está no plano de corte, ela fica com as linhas de projeção, para mostrar que ela está ali, mas ela não está sendo cortada pelo plano de corte. Para resolver esse problema, a gente vai ter que entrar na edição da família dessa janela. Então, eu vou clicar nela e depois aqui em editar a família. Vou colocar aqui no nível de referência. O que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, eu vou criar dois planos de referência. Tá? Um aqui à frente desse plano central da parede. E depois vou criar outro atrás. Eu vou configurar agora as distâncias com relação a esse plano central. Vou clicar nessa daqui de trás e vou colocar agora 1,5. Aliás, as unidades estão em milímetros, então vou colocar 15 milímetros, que representa 1,5 centímetros, e a distância da outra em relação à linha central também 15 centímetros. Somando as duas distâncias vai dar 3 centímetros, que é a distância entre as duas linhas que a gente coloca tracejada para representar uma janela quando ela está acima do plano de corte. Ok? Primeiro, logo em seguida, aliás, eu vou travar a posição desses planos de corte. Vou criar duas cotas aqui e vou marcar aqui esse EQ para ela transformar essa cota em cotas equidistantes. Tá? Ela vai ficar travada sempre na mesma distância da linha central em relação a essa, da linha central em relação a esta outra aqui. Pronto. Agora nós vamos
aqui na aba gerenciar, entrar aqui em estilos de objeto e vou criar dois padrões de linha. Um padrão de linha para quando a janela estiver cortada pelo plano de corte e outro padrão de linha quando ela estiver acima do plano de corte. Tá? Então, vou clicar aqui em Nova, modificar sobre categorias, nesse botão Nova. E vou digitar, vou dar um nome aqui. Janela em corte. Essa janela em corte, o padrão de linha vai continuar sendo sólido. Ok? E agora eu vou criar outro padrão de linha chamada janela alta. Só que o padrão de linha agora será este daqui, traço. E agora eu vou clicar em OK. Agora eu vou vir aqui em anotar linha simbólica. Escolha essa ferramenta aqui, linha simbólica. Vou escolher o nosso padrão de linha para janela alta, que a gente acabou de criar. Está aqui, janela alta, projeção. Vou fazer um retângulo. Escolher aqui a ferramenta retângulo. Vou fazer um retângulo. Nas dimensões aleatórias, tá? E agora eu vou travar cada alinhamento desse com esses planos que a gente tem aqui de referência. Esse daqui e aqueles dois que a gente criou no início. Então, usando a ferramenta alinhar, eu vou alinhar essa linha com esse plano de corte aqui. Aliás, plano de referência. E vou fechar aqui o cadeado para que ela fique, né, travada nesse plano de referência. Aqui no outro lado, eu vou alinhar essa linha com este outro plano de referência. Vou fechar o cadeado. Agora eu vou alinhar esta linha com este plano daqui, que foi um daqueles que a gente criou. Tá? Primeiro a gente clica na referência e depois na linha que você quer alinhar. Vou fechar aqui o cadeado e agora vou alinhar esta daqui com esta. Fechei o cadeado. Vai existir uma linha, né, com esse mesmo padrão de linha de janela alta aqui e aqui desse lado. Então vou lá em anotar, escolher a ferramenta linha simbólica. Vou desenhar aqui ela passando um pouquinho, só para eu não perder ela. Tem que lembrar que tem que escolher o padrão, né? Janela alta. Agora eu vou fazer o alinhamento com o plano de referência. Vou clicar aqui um pouquinho mais embaixo, porque a nossa outra linha está aqui. Então, primeiro na referência e depois na linha que a gente acabou de criar. Vai ficar um pouco difícil de acessar essa linha que a gente acabou de criar, mas a gente apertando o Tab, o programa ele vai alternando as linhas que estão sobrepostas aqui para a gente fazer essa seleção. Então vamos tentar achar ela aqui, é essa daqui, né, que a gente desenhou passando um pouquinho. Agora eu vou só ajustar a extremidade dela aqui. Uma outra forma diferente é a gente desenhar a linha simbólica aqui afastada, só para a gente não perder ela, não se confundir com as outras linhas aqui, e fazer o
Aliás, primeiro eu vou usar essa ferramenta aparar estender, elemento único, para aparar essa sobra que eu desenhei. Aqui embaixo também. E agora eu vou fazer o alinhamento com este plano de referência aqui e fechar o cadeado. Pronto. Só que estas linhas de projeção, elas têm que estar aqui em configuração de visibilidade. Eu vou desmarcar essa opção aqui, somente exibir se a instância estiver cortada. Tá? Então todas as outras também tem que estar com essa configuração de visibilidade. Porque senão ela só vai ser exibida quando a janela estiver cruzando o plano de corte. Né? Também fazer a mesma coisa para essas outras linhas daqui da lateral que a gente também desenhou. Pronto. Agora é criar, do mesmo jeito que a gente criou essas linhas tracejadas, a gente criar outras linhas só com aquele padrão de janela em corte que a gente também criou no começo, que é esse daqui. Agora eu vou escolher esse janela em corte e cortar. E repetir o processo. Vou desenhar um retângulo. Eu vou configurar logo aqui a configuração de visibilidade para antes de a gente alinhar, para a gente não se perder. Vou deixar o somente exibir se a instância estiver cortada. Isso significa que essas linhas com esse padrão só serão exibidas quando a janela estiver passando pelo plano de corte. Então, eu vou fazer todo aquele trabalho novamente de alinhamento. Travando aqui. Travando aqui. Travando aqui agora. E por último, esta daqui. Opa. Bom, eu vou deixar sem restrição. Só que aí eu quero eliminar a visibilidade dessa peça quando ela estiver cortada. Eu só quero que as linhas sejam exibidas lá no projeto. Então eu vou clicar aqui nessa forma, né, de extrusão que foi criada, que é a janela propriamente dita. E aqui em configurações de visibilidade, eu vou desmarcar essa opção, planta e planta de forro, e essa outra daqui. Eu acho que nós temos também uma linha que representa o vidro, e aqui em configurações de visibilidade, vou desmarcar aqui. Aliás, o que eu vou fazer? Eu vou deletar. Bom, agora o que a gente tem que fazer é salvar como. Vamos lá, salvar como. Família. Vou dar outro nome para essa família. Janela maxiar. Como já tem aqui a BNT, que eu já tinha criado anteriormente, eu vou colocar a BNT2. Salvar. E carregar novamente no projeto. Vou colocar aqui do lado dessa anterior, só para mostrar para vocês. Está aqui a janela com a representação como
a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Eu desmarquei aqui a opção de linhas finas e linhas grossas, para a gente ver o padrão de linhas quando for impressa. Tá? E agora vamos fazer um teste. Aqui vou colocar ela acima do plano de corte. Vou colocar ela aqui a 1,60 m. E está aqui ela com a representação com as linhas tracejadas. Note que quando eu elevei o peitoril para cima do plano de corte, só apareceu as linhas tracejadas e não aquela sólida que foi configurada para aparecer somente quando a janela estiver cruzando o plano de corte. Então vou devolver ela aqui para o peitoril, onde a janela passa pelo plano de corte, para mostrar isso. Bom, tá aí, pessoal. É assim que a gente resolve esse pequeno problema aqui do Revit, porque o Revit ele vem configurado com um padrão de representação de desenho do exterior, né? Eles não fizeram uma configuração, pelo menos para essas famílias de janelas, eles fizeram uma configuração para os padrões de desenhos da ABNT. Mas notem que basta a gente fazer uma pequena edição, né, nas famílias para ela atender ao padrão que a gente está acostumado a usar. Então é isso, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir aí embaixo o nosso vídeo para dar uma força no nosso canal. Ok? Até mais.